Muito bem, vamos lá para mais uma aula aqui falando sobre as funções de inteligência artificial. Então tá na moda agora a inteligência artificial e dentro do Excel vocês vão poder dar um salto ainda maior na questão da produtividade. Então, como sempre, né, em 10 minutos a gente consegue evoluir muito dentro da ferramenta. O que vocês vão precisar aqui? Ó? Vir na guia página inicial e instalar o suplemento, vai estar aqui no cantinho. Aí só digitar aqui, ó, GPT, já vai aparecer aqui, ó, Excel, GPT e adicionar. Tem que ser esse aqui. Já vai aparecer aqui do lado bonitinho, ó, o suplemento instalado e uma mini aula, né, em inglês aqui de como funcionam as ferramentas. Então eu vou fechar aqui e vamos para a nossa primeira. Então, no total de funções de inteligência artificial no Excel, até o momento são essas aqui, ó, são 8, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos ver essas aqui hoje, essas 5 primeiras aqui. E se vocês gostarem da aula, interagirem e pedir a segunda parte, eu mostro as outras 3 ali também, tá? Então, a função ESC, então ainda não existe a tradução para essas funções, para essas fórmulas, tá? Então, por enquanto, a gente vai trabalhar com elas em inglês. Então, eu já deixei aqui em cima para vocês a tradução. Ask significa perguntar. Então, de repente, você precisa fazer alguma pergunta dentro da tua planilha, né, para agilizar algum processo. Então, aqui dentro você já pode usar essa função aqui, ó, AI, de inteligência artificial. E olha que ele já te dá a lista com todas as funções até o momento de inteligência artificial dentro do Excel. Então, essa primeira aí, ó, vou apertar a tecla Tab, então sempre selecionando com a setinha. Posicionou, aperta a tecla Tab no seu teclado. E aí ele te pede o prompt. O único argumento obrigatório, ou seja, que você precisa entregar para que essa função funcione, é o prompt. E o prompt está aqui em cima, tá? Então, quanto mais explícito for, né, quanto melhor for o seu prompt, melhores serão as respostas. Tá? Então, eu já deixei aqui em cima para eu poder fazer o apontamento de onde está a pergunta. E vou fechar o parênteses. Só isso, vou dar um Enter. Então, ele vai ali colocar o ocupado enquanto ele faz a busca. A inteligência artificial, ela é treinada. Então, provavelmente ela foi treinada até novembro ou dezembro de 2023 para ser aplicada. Ela depois vai ter uma atualização. Então, ele mostra, ó, presidente do Brasil, né, até hoje, dia 13 de novembro de 2024, que é quando eu estou gravando essa aula, tá? Até a data do último treinamento da inteligência artificial, que foi em outubro do ano passado. É Luiz Inácio Lula da Silva Tararã. Então, ele vai te dar a resposta aqui completinha, ó, para você poder fazer uma consulta, tá? Se eu quisesse mudar aqui em cima a pergunta, né? Quem é o atual campeão da Copa do Brasil? Então, deste ano de 2024, é o Flamengo, né? Acabou de ganhar o título. Só que como a inteligência artificial foi treinada até o finalzinho de 2023, a resposta vai ser o melhor time do Brasil aí, ó. Né? Se tudo der certo. Então, eu já troquei ali, ele atualizou. Nossa, olha lá, ó. O atual campeão da Copa do Brasil é o Flamengo, que conquistou o título em 2022. Então, a inteligência artificial está sendo treinada, né? E aí ela não pegou a atualização de 2023 e 2024 ainda. Então, sempre o ser humano vai precisar verificar se aquela resposta está 100% consistente, tá? É uma máquina, está sendo treinada para isso. Então, eu vou dar Ctrl Z aqui uma vez e vamos aqui para o de baixo. Aí eu tenho uma outra possibilidade aqui, ó, para que ele escreva um e-mail informando ao meu gerente para reagendar a reunião para sexta-feira, pois eu estou em férias. De repente, né, houve um conflito de agenda ali e precisa reagendar. Então, só vou colocar isso aqui, ó, igual AI, para chamar as funções de inteligência artificial, é o ask, né, que é uma pergunta, e vou fazer o apontamento para o prompt. Eu não quero ter a célula ali em cima com a pergunta. Se eu for escrever aquilo ali, eu teria que colocar entre aspas dupla e colocar todo o texto. Então, às vezes, as pessoas esquecem da aspas dupla e dá erro na função, tá? Então, é mais fácil você fazer o apontamento que não dá margem para erro. Fiz o apontamento, fecho o parênteses e dou um Enter. Ocupado.
ele já vai te dar aqui, ó. Assunto, reagendamento da reunião, prezado fulano de tal, né? E todo o conteúdo lá da mensagem para o e-mail. Então, como eu sempre costumo fazer em aula, 3 vezes para aprender, ó. Aí, ask, aí o prompt. Qual a fórmula do Excel que eu devo usar para somar uma lista de valores somente se eles forem maiores do que 5? Então, a função que deve ser usada é a função igual, soma C. Só vai somar C em um determinado intervalo for maior do que 5. Essa é a resposta que ele tem que trazer para a gente aqui. Enter, ocupado porque ele está pensando, e ele trouxe, ó, a função soma C bonitinho aqui para a gente. Tá bom? Então, se puxar aqui um pouquinho para o lado, eu tenho o restante e até o exemplo aqui, ó, que tem que selecionar o intervalo e colocar o sinal de maior que 5. Tá bom? Então, a função ask aprendida com sucesso. Vamos lá. Daqui para verde. A função fill, né? Vamos subir aqui. É de preencher. Então, de repente, eu tenho essa necessidade aqui, ó, cidade, país e continente. Eu já preenchi as 2 primeiras linhas. E agora eu quero preencher o restante. Eu não vou ficar colocando aqui Itália, continente europeu. Não vou perder esse tempo. Eu chamo a função AI e vamos trazer a field, preencher. E aí ele me pede 2 argumentos. Primeiro, eu preciso dar o exemplo. Então, o exemplo é esse aqui, ó. Eu mostro os rótulos e onde eu já preenchi. Exemplo. Ponto e vírgula. E a parcial, ou seja, o que precisa, né, ser preenchido. Está aqui de Roma até Lisboa. De B7 até o B12. Vou fechar o parênteses, porque o argumento temperatura está entre colchetes, não é obrigatório. Fecho o parênteses e dou Enter. Ocupado porque ele está pensando. E assim que ele achar as respostas lá, ele já coloca para a gente. Tá vendo, ó? Onde eu coloquei a fórmula e o que ele preencheu. Se eu mudar o Xangai para Mogi das Cruzes, que é onde eu moro, será que ele vai entender? Ó, Mogi das Cruzes, aí você faz um teste com a sua cidade. Vou dar um Enter. Ele vai atualizar, ele vai recalcular tudo. Mogi das Cruzes é Brasil e América do Sul. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui embaixo. Vamos ver se funciona mesmo. Ó. Aqui eu tenho uma lista onde eu tenho os nomes das empresas, Nike, Apple, Amazon, né? Que tipo de indústria que é, de roupas esportivas, tecnologia, e onde fica a sede, em qual cidade fica a sede dessas empresas. Então, a mesma linha de raciocínio. Qual que é a função que a gente está usando aqui da inteligência artificial? Não é a field preencher? Então, vamos lá. Igual a i.fill. Exemplo, marco do rótulo até o último exemplo que eu já tenho preenchido. E o que falta continuar aqui, ó. Perfeito? Fecho o parênteses e dou um Enter. O culpado, ele está pensando, fez a pesquisa, trouxe para a gente, ó. A Amazon, comércio eletrônico e a sede fica em Seattle. Poxa, eu vou colocar aqui a marca do meu notebook, ó, Lenovo. E vou dar um Enter. Indústria de tecnologia e a sede fica em Pequim. Pode fazer a pesquisa aí no Google que você vai ver que funciona, tá bom? Então, terminamos aqui também de fazer a função fill, de preencher, né? Concluída com sucesso. E aí eu tenho uma outra situação aqui de quando eu preciso extrair informações de parte da minha planilha. Antes, né? A gente tinha a função ali esquerda, direita, a extrair texto. E às vezes a gente podia utilizar também uma outra maneira de mostrar, né? Eu dava um exemplo para ele, Sarah Smith, Enter, e depois dava um Ctrl E de escola. Só que ele dava essa mensagem de erro. Então eu poderia fazer como aqui, ó, selecionar o intervalo e dar um Ctrl E de escola, que ele vai fazer o preenchimento relâmpago. Ele juntou as partes aqui. Só que nesse caso aqui ao lado não vai funcionar. Por quê? Ó? Aqui eu preciso da saída, né? Então meu nome é Sarah Smith. Beleza, Sarah Smith está numa posição. Embaixo, meu nome é Jadon Sancho. Beleza, está no mesmo padrão.
Só que embaixo muda. Olá, sou o Jake, tarará, e sou novo aqui. O outro só tem um nome. Enfim, muda. Não existe uma padronização ali de onde estão realizando a colocação dos nomes. Então, a função aExtract, ela vai te pedir também, ó, 2 valores, tá? Então, o primeiro valor que a gente está querendo ali está do C6 até o C11. Então, eu quero extrair daqui até ali embaixo. Ponto e vírgula, que é para chamar o próximo argumento. E aí eu indico o que eu quero extrair dali. Nomes. Então, como geralmente nome e sobrenome começam com a inicial maiúscula, já vai ter uma padronização ali dentro, tá? Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Ocupado, me trouxe a lista dos nomes e sobrenomes que eu tenho aqui ao lado. Será que funciona? Olha aqui embaixo, ó. Preciso extrair os e-mails, tá vendo? Meu contato é fulano de tal, @gmail. Envie-me um e-mail para tal lugar. Esse aqui é o meu endereço de e-mail. Então, fora de padrão. Mesma coisa. Vamos usar lá. Igual ae.extract. Os valores estão aqui. Ponto e vírgula. Extract. Ou seja, eu quero extrair o e-mail. Fecho parênteses e dá um Enter. Trouxe todos os e-mails para a gente. Então, muito mais vantajoso e perfeito do que o preenchimento relâmpago, tá? E um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Preciso extrair as cidades, tá vendo? Ó, estou em Barcelona, estou em Paris, França, Londres é onde eu estou, tá? Então, como não tem um padrão, eu vou falar para ele aqui, ó. Extrair os valores que estão aqui, que são as cidades que eu quero extrair. Então, sempre lendo os argumentos que ele pede aqui, tá? Então, valores estão aqui em azul e é para extrair, e eu já deixei o prompt ali, ó, cidade, tá? Dou um Enter. Barcelona, Paris, Londres, tarará, bonitinho, tá? Então, concluímos a função extract também. Próximo ponto aqui, deixa eu subir bonitinho. Próximo ponto é a função translate. Essa é a mais tranquila, né? Preciso traduzir um texto ali da minha planilha. Então, como que eu vou buscar isso? Igual a i.translate. Qual que é o valor que eu quero traduzir? É o texto que está aqui em cima. Ponto e vírgula. E para qual idioma? Para esse idioma que está aqui dentro. Fecho parênteses e dou um Enter. Traduziu. Será que ele traduz para o espanhol? Japonês? Funciona. Então, se você trabalha em multinacional, né, pega as planilhazinhas todas em inglês lá, você consegue traduzir ela muito rapidamente. E quando tiver esse botãozinho de atualizar ali, é porque ele está carregando, né, ele está buscando informação em algum site para trazer aqui para a gente. Tá? E a última da aula de hoje, a última função de inteligência artificial é a table. Então, nós vamos criar tabelas aqui dentro. Ó. Então, eu tenho essa necessidade aqui, onde eu preciso criar uma tabela para listar os 10 maiores países do mundo por população, continente e área de superfície. E então, é só chamar ai.table. Qual que é o meu prompt? Lembra que eu já deixo uma célula com texto para não ter que colocar entre aspas dupla, hein? Vou colocar aqui dentro e vou fechar o parênteses. Está vendo que ali tem outros argumentos entre colchetes que não são obrigatórios, né? Para nossa necessidade aqui. Enter. E ele já criou. Agora, aqui embaixo, ó, eu tenho uma outra necessidade. Tá? Eu quero gerar uma lista aleatória, tá? De 10 pessoas. Mas precisa ter esses cabeçalhos. Ó, primeiro nome, o último nome, a idade, o sexo e o país. Então, um daqueles argumentos que não eram obrigatórios, a gente vai precisar acrescentar aqui. Ó, ai.table. O meu prompt, eu vou pegar esse que está em português. Ponto e vírgula. E o meu cabeçalho. O cabeçalho é esse aqui, ó.
Eu quero que tenha essas informações aqui, tá bom? Fecho o parênteses e dou um Enter. Ocupado. Ele gerou uma lista aleatória que você consegue fazer teste com outras formas, tá bom? Gostou? Deixa o comentário, curte, comenta, compartilha com os colegas e deixa ali embaixo se você quer ver as outras 3 funções de inteligência artificial aqui comigo, tá bom? Obrigado, gente. Até mais.